Olá, Irene! Nessa aula a gente vai falar sobre pancreatite, um tema bastante cobrado no NCLEX. Para a pancreatite, a definição da pancreatite é a inflamação aguda ou crônica do pâncreas associada a alguma obstrução do fluxo das enzimas pancreáticas. Tá? Então, essas enzimas, quando possuem algum tipo de obstrução, elas ficam acumuladas dentro do pâncreas. Aqueles ductos pancreáticos, eles servem para transportar, é uma passagem das enzimas pancreáticas lá para o duodeno. Se eu tenho algum problema nesse ducto, alguma coisa que obstrui essa passagem, essas enzimas pancreáticas ficam acumuladas dentro do pâncreas. Então, ao invés de ela executar as suas funções, que é degradar os alimentos e fazer a digestão lá no intestino, elas ficam acumuladas no pâncreas e começam a se autodegradar. Então, essas enzimas começam a autodestruir o próprio pâncreas. Então, causa uma inflamação, causa uma erosão do tecido do pâncreas e tudo aquilo que circunda o órgão, e aí pode acabar afetando também intestino, estômago, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, basicamente, a pancreatite é isso. Acontece algum problema, alguma obstrução que faz com que as enzimas se autodeteriorem lá dentro do pâncreas, causando essa complicação e essa erosão do pâncreas, tá legal? Então, a pancreatite ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. A pancreatite aguda ela pode ocorrer como um evento único e recorrente que se resolve. A pancreatite crônica envolve inflamação contínua que leva à substituição do tecido pancreático normal por um tecido cicatricial. Então, o pâncreas ele fica um pouco rígido na pancreatite crônica. Quais são as causas? Aqui a gente trouxe na apostila para vocês várias causas, mas o que mais é comum nas bibliografias e no NCLEX é o abuso de álcool e a colecistolitíase. O abuso de álcool a gente sabe que já está muito relacionado com a degradação do pâncreas e a colecistolitíase tem a ver com o cálculo biliar. O cálculo biliar ele pode migrar para o ducto pancreático e acaba obstruindo a passagem dessas enzimas e inflamando o pâncreas. Então, esses dois aqui, você pode até talvez não lembrar das demais causas, mas essas duas causas você não pode esquecer, porque de fato é o que mais está relacionado com a pancreatite. Eu cheguei a ver em alguns artigos que essas duas são as responsáveis por mais ou menos 70% das causas de pancreatite, tá? Mas existem também outras causas, como o procedimento de CPRE, que é a colangiopancreatografia retógrada endoscópica, que é um procedimento utilizado para remover e limpar os cálculos biliares. Esse procedimento ele pode acabar causando lesão no ducto pancreático e a introdução de bactérias, por isso que pode causar pancreatite. Úlcera péptica, a hemorragia gastrointestinal grave causada pela úlcera pode levar à pancreatite aguda, pois leva à diminuição do fluxo sanguíneo para o pâncreas. E essa diminuição do fluxo sanguíneo pode causar uma inflamação. A fibrose cística. A gente sabe que a fibrose cística é uma doença caracterizada por uma produção excessiva de muco. E esse muco ele pode se tornar tão espesso que pode obstruir ali os ductos pancreáticos. E tudo que obstrui os ductos pancreáticos pode causar um acúmulo dessas enzimas dentro do pâncreas. A pancreatite nas crianças estão mais associadas ao trauma. Hiperlipidemia, infecção bacteriana ou viral, doença vascular isquêmica. Além disso, o hiperparatiroidismo também está associado, apesar dele ser muito raro em relação às causas de pancreatite, mas ele pode acontecer, porque a gente sabe que essa doença endócrina, ela tem a ver com altos índices de cálcio. E essa elevação do cálcio na corrente sanguínea pode causar obstrução dos ductos pancreáticos e levar à pancreatite. Alguns medicamentos também podem causar a pancreatite, mas desses aqui, o que mais está relacionado são os antirretrovirais, que é o caso do tratamento da AIDS. Ele tem um pouco de relação, mas os outros são muito raros, tá? Então, de todo modo, gravem que o abuso de álcool e a pedra na vesícula, que é a colecistolitíase, são um dos principais causadores da pancreatite aguda. Então, vamos entrar agora nos sinais e sintomas da pancreatite. Isso a gente precisa de fato entender para poder reconhecer quando uma questão disser para a gente as manifestações, a gente já associar a pancreatite, tá? Então, ela é muito caracterizada por uma dor epigástrica e dor abdominal forte. São raros os casos que os pacientes não sentem dor. A pancreatite ela é muito associada à dor abdominal. E grave, a dor abdominal ela é relatada no quadrante
superior esquerdo. O Uniclex ele pode tentar te confundir, te fazendo achar que a dor da pancreatite é do lado esquerdo inferior, aqui do lado direito, te fazendo confundir com apendicite, por exemplo. Então, vocês precisam guardar que a pancreatite, a dor é em Luc. Outra coisa que o Uniclex gosta muito é se você sabe dizer qual é a melhor posição para o paciente com pancreatite e qual vai ser a pior posição. Então, a melhor posição para o paciente vai ser sitting up and leaning forward, ou seja, sentado e inclinando-se para frente. Isso diminui a pressão do pâncreas. Além disso, side lying with knees pulled up to chest, ou seja, deitado de lado com os joelhos dobrados para o peito, em direção ao peito. Essa é a famosa posição fetal e isso ajuda muito o paciente a minimizar a dor porque diminui a pressão do pâncreas, tá? Agora, existe uma posição que é pior para o paciente, que se ele ficar nessa posição, ele vai piorar a dor, que é o supine and prone, que é, de fato, o paciente supine, ou seja, supino, deitado com a barriga para cima, esticado, ou o paciente pronado de barriga para baixo. Isso aumenta a pressão do pâncreas, então vai aumentar a dor também. Outra posição ruim para ele é o left lateral, ou seja, posição lateral. É confortável apenas se dobrar os joelhos. Se ele ficar apenas deitado de lado, ele não vai sentir conforto, muito pelo contrário. Então, a sintomatologia da dor do paciente com pancreatite é muito importante para o Uniclex. Então, a gente precisa saber que ela vai acontecer lá do lado esquerdo superior do abdômen e a gente precisa saber de que forma a gente pode minimizar o incômodo desse paciente. Então, a gente vai instruir ele a ficar nessas posições que, para ele, vão ser mais benéficas e ele vai sentir menos dor. Então, isso é importante a gente saber. Além disso, outros sintomas comuns da pancreatite são as náuseas, os vômitos, e eles pioram com a ingestão oral. Então, o paciente ele começa a desenvolver outra sintomatologia que não está relacionada diretamente à pancreatite, mas é um fator que culmina em desidratação, porque por conta da náusea, o paciente ele tem vômito, e esse vômito vai causar desidratação e baixos níveis de potássio. E isso vai desencadear numa anorexia, numa perda de peso, numa atrofia muscular. Então, lá na prova pode aparecer para você como weight loss, que é perda de peso, muscle wasting, que é perda de massa magra, e ascite. Então, o paciente ele deixa de se alimentar porque isso aumenta a dor, porque isso vai causar muito vômito para ele, o paciente vai desidratar, vai perder peso, e com isso ele pode ter ascite, porque é o acúmulo de líquido lá no terceiro espaço intersticial. Então, esse paciente pode ser um paciente que terá indicação de ficar NPO, ou seja, em dieta zero. E a gente vai ver isso lá nas intervenções de enfermagem, tá? Mas o paciente na fase aguda da pancreatite, ele não tem muita tolerância à comida, à alimentação, por conta dessa náusea que ele sente, por conta dessa dor abdominal, tá bom? Além disso, o paciente pode ter febre, mas se atentem a isso, porque isso pode ser um pouco dúbio, tá? A febre pode ser um sinal de complicação da pancreatite, que é a peritonite, que a gente vai ver daqui a pouco. Normalmente se manifesta com uma febre alta. Então, a febre na pancreatite, ela não é muito comum, mas pode acontecer porque ela tem aumento dos leucócitos, aumento do PCR. Então, o paciente pode ter febre, mas raramente vai ser acima de 38,9. Então, muita atenção à temperatura desse paciente. Abaixo de 38,9 ainda pode ser pancreatite. Agora, sinais de febre alta, acima de 39, e com algum outro sintoma associado, por exemplo, aumento da dor abdominal, isso pode ser um achado para peritonite, que é uma complicação da pancreatite, e a gente vai ver já já, tá legal? Além disso, o paciente pode apresentar hipotensão e taquicardia como mecanismo de compensação. Leucocitose, hiperglicemia e elevação da amilase e lipase. O paciente começa a desenvolver uma inflamação no pâncreas. E isso faz com que toda a parte peripancreática fique inflamada. E todos os órgãos em contato com ele, como por exemplo, o estômago, o cólon transverso, pode ficar inflamado também. E pode haver uma translocação de bactérias do intestino, ali do cólon transverso para o pâncreas. Então acaba causando uma infecção, um aumento de leucócito, aumento de PCR, que é a proteína C reativa. Então é uma característica da pancreatite. Além disso, hiperglicemia. Se a insulina está retida no pâncreas e por algum motivo de obstrução ela não consegue sair, a gente vai ter altos níveis de glicemia no corpo. Além disso, elevação de amilase e lipase. O que acontece na pancreatite? Por que aumenta a amilase e lipase?
Porque ela fica retida, porque essas duas enzimas, elas ficam retidas dentro do pâncreas. E por elas ficarem ali retidas, elas começam a erosar todo o tecido do pâncreas. E depois de algumas horas, alguns dias, elas começam a extravasar. Então, esse extravasamento dessas enzimas para a corrente sanguínea traz um aumento da amilase e lipase. Então, pode ser que ainda dentro das 24 horas aconteça já aumento da amilase e lipase, caracterizando uma pancreatite. Além disso, o paciente pode ter icterícia por conta da elevação da bilirrubina. Outro sintoma muito característico é a esteatorreia. O paciente ele vai apresentar fezes mal cheirosas, líquidas, amarelas e em grande quantidade, justamente por conta da falta dessas enzimas fazendo a digestão desses alimentos. Então, uma característica é a esteatorreia. Isso aqui a gente já falou, né, sobre a perda de peso. As manifestações de diabetes mellitus à medida que a função pancreática diminui, ou seja, o paciente começa a simular sinais e sintomas de diabetes, porque a insulina não está sendo liberada e não está colocando a glicose dentro da célula como deveria. Então, o paciente começa a manifestar sinais e sintomas de diabetes. Uma coisa que o Eniclex gosta absurdamente são os sinais de Turner's e sinais de Cullen. O sinal de Turner's é caracterizado por equimoses nos flancos, de cor azul-cinza. Então, quando aparecer que o enfermeiro fez o exame físico do paciente e percebeu hematomas nas laterais dos flancos, na cor azul ou na cor acinzentada, a gente já vai pensar em sinal de Turner's. E esse sinal está associado à pancreatite. Outro sinal é o sinal de Cullen, que é um arroxeamento em volta do umbigo e edema. Então, o Cullen tem o C, né? Então, lembra que o C envolve ali o umbigo, é uma forma da gente decorar, que é um sinal característico da pancreatite. Isso aqui a gente precisa memorizar. E sobre esse teste TIP aqui, a gente colocou e destacou porque apresenta-se muito na prova desta maneira aqui. Sinais característicos da pancreatite é o abdominal tenderness, ou seja, o abdômen fica tenso. Além disso, ele pode apresentar rigidity, é rigidez, progressiva distensão e diminuição dos sons abdominais. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. Vamos falar novamente todos os sinais e sintomas mais característicos da pancreatite, para a gente fazer um checklist, porque são muitos sinais e sintomas. Só para a gente não esquecer e a gente não confundir. Você que de repente está ouvindo essa aula, não está assistindo de fato o material e está só ouvindo, prestem bastante atenção agora para a gente memorizar os sinais e sintomas clássicos da pancreatite. Tá legal? Então, pancreatite. Dor no quadrante superior esquerdo, ou seja, LUC. Como que essa dor melhora? Se o paciente ficar sentado, inclinado para frente ou deitado de lado com os joelhos dobrados para o peito, ou seja, posição fetal. Não é legal o paciente ficar em supina ou prona ou somente de lado sem dobrar os joelhos, porque isso aumenta a dor. Então, primeiro sinal clássico, dor abdominal em LUC. Outro sinal e sintoma clássico, náuseas e vômitos. O paciente não tolera bem a alimentação. Então, esse paciente vai vomitar, vai desidratar, vai fazer hemoconcentração. O paciente vai apresentar um potássio baixo por conta da náusea e do vômito. Terceira coisa, importante, o paciente vai ter leucocitose, vai ter hiperglicemia e vai ter amilase e lipase elevadas. Outro sinal importante, icterícia por conta das bilirrubinas elevadas. O paciente pode ter esteatorreia por conta da ausência da funcionalidade das enzimas pancreáticas lá na digestão do intestino. As fezes desse paciente vão ser mal cheirosas, vão ser líquidas em grande quantidade e amareladas. O paciente pode ter perda de peso, perda de massa muscular, que pode apresentar para você como muscle wasting. Ascites. O paciente pode manifestar os sinais e sintomas de diabetes, porque ele não vai ter insulina para levar a glicose lá dentro da célula, porque a insulina está retida no pâncreas por conta dessa obstrução. Além disso, o paciente pode apresentar como abdominal tenderness, ou seja, abdômen tenso, rígido, distendido, diminuição dos sons intestinais e pode apresentar dois sinais clássicos da pancreatite. Sinal de Turner's, que são hematomas nas laterais dos flancos, que são azul ou acinzentado,
e sinal de Cullen, que é um hematoma em volta do umbigo. Então, em resumo, é isso tudo que um paciente de pancreatite pode apresentar. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre essa doença. E não deixe de assistir o próximo vídeo. Bons estudos!